Eu quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos do versículo 42 até o versículo 47. Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47. Ainda que assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te pedimos que, em nome de Cristo Jesus, ela encontre em nossos corações nessa noite terra fértil, onde ela possa germinar, onde ela possa frutificar e que nós possamos compartilhá-la com todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a Ti, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, esse texto é muito rico. Nós podemos extrair várias lições dele e eu acredito que com esse sermão de hoje eu tenho no mínimo uns 4 sermões em cima desse texto, porque é um texto que nos ensina muito. E como a palavra de Deus nos garante, ela é viva, ela é eficaz, e em cada momento da nossa vida nós vamos descobrindo novos aprendizados, nós vamos descobrindo novas pérolas que o texto bíblico ou que os textos bíblicos nos trazem. Há quem defenda que o livro Atos dos Apóstolos deveria chamar-se Atos do Espírito Santo, porque foi a partir da ação do Espírito Santo, ou da presença do Espírito Santo, acontecida lá no Pentecostes, a partir do anúncio da proposta de Deus para a humanidade, dos planos de Deus para a humanidade, do amor de Deus para a humanidade, que foi revelado na cruz do Calvário, que aqueles que compreenderam, que aqueles que aceitaram esse amor, essa verdade, foram transformados. E foram transformados permitindo que o Espírito Santo passasse a guiá-los, permitindo que o Espírito Santo passasse a instruir as suas mentes, permitindo que o Espírito Santo promovesse a regeneração, destruindo o poder do pecado nas suas vidas. Nós não lemos, mas você pode ler lá capítulo 1 e o início do capítulo 2, até o versículo que nós lemos, vai narrar ali toda a trajetória do povo de Deus, daqueles discípulos do Senhor, que inicialmente estavam com medo, estavam escondidos, e que após a descida do Espírito Santo, após o Pentecostes, foram cheios então do Espírito, e Pedro fez ali a primeira pregação, o primeiro discurso, e só ali diz que houveram mais de 3.000 homens que foram batizados, sem contar as mulheres e as crianças. Então a pregação da palavra está lá em Atos 2, a partir do versículo 14, é o discurso de Pedro, é a pregação de Pedro. A partir dessa pregação, a partir do batismo com o Espírito Santo, lá diz, arrependei-vos e sejam batizados com água e também batizados
com o Espírito Santo. Então, esses homens, mulheres e crianças que se converteram e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que compreenderam a verdade do Evangelho e que foram então batizados pelo Espírito Santo, passaram a viver de uma outra maneira. Eles tiveram a compreensão que não era mais possível continuarem a ser quem eram até aquele momento, até aquela experiência. Eles entenderam que era preciso uma resposta, mais do que preciso, era exigida uma resposta à ação salvífica de Jesus Cristo. Eles entenderam que era preciso uma transformação de mente, uma transformação de conduta. Eles entenderam que precisavam também se tornarem agentes de transformação da realidade que os cercava, reconstrutores desta realidade. E essa reconstrução deveria se dar sob alicerces fundamentados nos valores do reino de Deus e não nos valores do Império Romano. Essa transformação deveria se dar fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo e não nas imposições de César. Essa maneira de viver envolvia questões básicas e essenciais. Essa nova maneira de ver, dessa maneira de viver, de ser, de existir, tinha a ver com a dignidade da vocação para a qual haviam sido chamados. Tinha a ver com humildade, tinha a ver com mansidão, tinha a ver com um amor incondicional, com a consciência da importância da unidade. Virtudes que já eram recomendadas por Jesus Cristo e que foram reforçadas e que são reforçadas em diversos textos bíblicos que nós conhecemos. Quando nós olhamos para a vida desses homens e dessas mulheres, no texto bíblico que nós lemos, os convertidos, é necessário que nós façamos uma reflexão sobre como tem sido a nossa conduta cristã. Eu ouvi, certa feita, uma ilustração, eu até compartilhei com as mulheres ontem no chá da Rosa. É uma história, até onde a gente sabe, verídica, e que nos faz pensar a respeito de como tem sido a nossa conduta. Diz que Alexandre, o Grande, foi passar a sua tropa em revista. E o general ali, encarregado de uma dessas tropas, foi até ele e levou alguns soldados que não estavam tendo a conduta esperada dentro do exército de Alexandre. E aí Alexandre se aproximou de um deles e perguntou algumas coisas e conversou e achou aquele rapaz simpático, achou que ele era uma boa pessoa, um bom exemplo, e não entendeu muito bem por que o general o havia apresentado entre aqueles que não estavam de acordo com as premissas do exército, do seu exército. E chamou então esse general e perguntou: olha, por que você trouxe entre tantos esse rapaz também? Eu conversei com ele e não vi nele nada que o depreciasse. O general então lhe disse: olha, no momento das batalhas, no momento do enfrentamento, ele costuma fugir, ele costuma se esconder. Ele não se apresenta para as batalhas como um soldado deve fazer. E aí Alexandre ouviu aquilo, resolveu ir até o rapaz novamente e perguntou para o rapaz: qual é o seu nome? O rapaz olhou para ele e disse: Alexandre. Ele ficou um tanto surpreso com aquela resposta e perguntou novamente: qual é o seu nome? E o rapaz respondeu: Alexandre. Aí ele se irou, segurou o rapaz pelos ombros, sacudiu o rapaz e perguntou de novo: qual é o seu nome? E o rapaz respondeu: Alexandre. Ele olhou para o rapaz e disse: ou você muda o seu nome, ou você muda a sua conduta. Enquanto cristãos e cristãs, nós temos que avaliar e pensar qual tem sido a nossa conduta.
qual tem sido a conduta da igreja. Porque ou nós mudamos a nossa conduta, ou não poderemos ser chamados de cristãos. Então esse texto nos ajuda a refletirmos sobre como tem sido a nossa conduta diante da palavra de Deus, diante dos desafios que o mundo tem nos oferecido. Atos 2, o texto que nós lemos, demonstra como as pessoas que foram alcançadas pelo verdadeiro evangelho, porque nós já aprendemos também que existe um falso evangelho. Então demonstra como essas pessoas que foram convertidas, que foram alcançadas por esse verdadeiro evangelho, viviam. De que forma elas evidenciavam no seu dia a dia a sua fé. Como que era a sua forma de vida, como se relacionavam. Nessa convivência, que quando a gente lê o texto nos parece fora do comum, nos parece incomum a forma como eles viviam. Mas era uma forma sincera, era uma forma dinâmica. E isso era o resultado da transformação de comportamentos, que só foi possibilitado pela presença do Espírito Santo neles e sobre eles. Uma transformação que começou de dentro, que primeiro aconteceu dentro, que primeiro atingiu os seus pensamentos, e que foi refletida na sua maneira de ser, que foi refletida no seu comportamento. Esse texto nos mostra a vida de uma comunidade cheia do Espírito Santo, traduzida em ações concretas de aprendizagem, oração, temor, comunhão, adoração, crescimento. E algumas dessas evidências, ou algumas dessas características, precisam estar presentes na vida de uma igreja relevante. Precisam estar presentes na vida de uma igreja que se diz conduzida pelo Espírito Santo. E entenda a igreja como eu e como você. O versículo 42 diz que eles perseveravam. E aí vai nos dizendo todas as coisas ou as questões em que eles perseveravam. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero chamar a tua atenção para esse verbo, perseverar. Esse verbo, ele faz uma ligação entre todas as características daquela comunidade. Então é importante que nós o compreendamos. No original, esse verbo perseverar tem o sentido de engajar-se com persistência. Perseverar é engajar-se com persistência. O que nos transmite a ideia de uma ação contínua, o que requer uma dedicação intensa da nossa energia, para que nós possamos cumprir o propósito ou o objetivo que nos foi pré-determinado. Então, perseverar na doutrina só é possível porque há uma plena convicção de que aquilo que nós ouvimos vem da parte de Deus. Só é possível quando nós entendemos que a vontade de Deus, que os mandamentos de Deus, que a direção de Deus estão todas reveladas na sua palavra, nas Escrituras, na Bíblia. Essa comunidade entendeu isso. Quando ouviram a pregação, eles entenderam que aquilo era verdade e que valia a pena viver por aquilo e serem transformados por aquela verdade. Então diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Durante toda a história da humanidade surgiram e surgirão doutrinas e doutrinadores. E muitas dessas doutrinas e desses doutrinadores estarão a serviço de muitos reis e de muitos reinos. Mas o que interessa para nós, o que nós precisamos é distinguir, é discernir a doutrina do reino de Deus. Porque é essa doutrina que nós seguimos, é nessa doutrina que nós acreditamos, é sob essa doutrina que nós estamos alicerçados. Mas nós precisamos distingui-la, precisamos discerni-la, para não sermos confundidos. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecê-la. E aí, então nós teremos que decidir
se é essa palavra, se são essas doutrinas que vão pautar a nossa vida, que vão pautar a nossa existência. E não é possível escolhermos parte dessa doutrina para trazermos para a nossa vida. Ou nós nos comprometemos com toda a palavra de Deus, com toda a revelação contida na palavra de Deus, ou nós não nos comprometemos com nada. Porque a palavra de Deus também nos diz que Deus prefere que sejamos frios a sermos mornos. A palavra, a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, certamente ela não nos trará vantagens, ela não nos trará fortuna, ela não nos trará lugar de destaque. Provavelmente, nós seremos injustiçados, perseguidos, julgados, provavelmente falarão mal de nós, provavelmente nós vamos chorar, correremos até mesmo risco de vida, ou risco de morte. Mas diante de tudo isso, essa palavra nos diz, nos ensina que nós devemos nos sentir bem-aventurados, mais do que felizes, por estarmos seguindo essa doutrina. Mateus 5, do 11 ao 12, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa forem insultados, forem perseguidos e levantarem calúnias contra vocês. Fiquem alegres com isso, porque os profetas, aqueles que vieram antes de vocês, também sofreram com todas essas coisas, também passaram por todas essas perseguições. É essa sã doutrina, que aos olhos humanos, que aos olhos da sociedade, ou diante daquilo que a sociedade nos prega, de que nós precisamos ser felizes, de que nós precisamos levar vantagem em tudo, que nós precisamos conquistar materialmente e que nós precisamos ajuntar tesouros aqui na terra. Essa sã doutrina parece loucura, mas é essa sã doutrina que nos liberta do pecado, que nos liberta de uma vida medíocre, que nos liberta de uma vida de escravidão, que nos transforma. É essa verdade que tem que ser o nosso fundamento, onde nós precisamos estar alicerçados. Essa verdade é que cura, essa verdade é que restaura, essa verdade é que salva, essa verdade é que faz novas todas as coisas. Nessa palavra nós cremos, essa palavra é que nós pregamos, e é essa palavra que nós nos submetemos. Como é que você tem recebido a palavra de Deus? Qual tem sido o efeito da palavra de Deus na sua vida? Tem trazido transformação na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de lidar com o outro? Você tem dado vida a essa palavra por meio da sua vida? Você está convictamente engajado em obedecê-la? Ou você acha tudo muito bonito? Ou você dá amém, aleluia, glória a Deus, quando você está aqui dentro e da porta para fora, vale tudo? Versículo 44 diz que eles tinham tudo em comum. Na continuação do versículo 42 diz que eles perseveravam também na comunhão. Uma igreja relevante, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que foi transformada pela ação do Espírito Santo, entende que as nossas diferenças não podem ser maiores do que aquilo que nos une. Nós temos o direito, sim, de pensarmos diferentes, de termos opiniões diferentes. Mas o amor de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu amor que nos une, tem que ser maior do que as nossas diferenças. E nós não podemos nos julgar maiores e nem melhores uns do que os outros. Nós precisamos entender que foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por todos nós. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por todos nós. Pelos de direita e pelos de esquerda. Pelos que estão na cadeia e pelos que estão dentro da igreja. Pelos que não conhecem Jesus Cristo.
e por aqueles que proclamam a sua palavra. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi derramado por toda a humanidade. Essa verdadeira comunhão, quando ela é praticada, ela gera perdão, ela gera um amor sincero. A comunhão em Cristo Jesus é o que nos torna um. É o que tira toda divisão, é o que extingue toda falsidade, toda mentira e vence todo o preconceito. Comunhão é muito mais do que estar reunidos no mesmo lugar. Comunhão é muito mais do que estarmos juntos. Porque é possível estarmos juntos e não vivermos comunhão, e não estarmos no mesmo propósito, e não vivermos e experimentarmos essa comum união. Igreja que vive guiada pelo Espírito Santo, ou que é guiada pelo Espírito Santo, entende que precisa uns dos outros, e ela cuida uns dos outros. Entende que é um corpo, entende que se torna uma comunidade, e ao entender isso, ela se torna uma comunidade terapêutica, onde ora ela cuida, e ora ela é cuidada. Ela não se divide, porque ela sabe que se ela se dividir, ela não vai prosperar. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, ela soma. Soma os seus talentos, soma os seus dons, soma os seus bens e os coloca a favor do reino de Deus. Nós somos desafiados diariamente a evidenciar esses laços de comunhão no nosso dia a dia. Essa comunhão solidária, essa comunhão verdadeira, essa comunhão que é de fato, não só de fala. Essa comunhão deve se refletir nas nossas ações. Os nossos encontros, os nossos relacionamentos fraternos, que não devem se restringir a esse momento de culto, a esse momento no templo. Nós recebemos de Deus em todo o tempo a oportunidade de perceber, de rever e de ressignificar a nossa forma de pensar e a nossa forma de nos comportarmos diante dos dilemas da vida, diante dos desafios da vida. Mas nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. O texto diz também que eles perseveravam no partir do pão. Isso tem a ver com comunhão, isso tem a ver com confraternização também. E tem a ver com esse partir o pão, que é o momento da ceia. Como nós passamos a valorizar, ou pelo menos deveríamos ter passado a valorizar, esse tempo de confraternização? Durante a pandemia, nós aprendemos o quanto esse tempo nos faz falta. Irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, irmãs, como era difícil virmos aqui com aquela equipe de 6 ou 7 pessoas, né, Marco? E eu pregar olhando para o celular, imaginando assim o rostinho de cada um de vocês. Como era difícil, como me fazia falta essa comunhão, essa presença física, essa confraternização. A pandemia, se não nos ajudou, deveria ter nos ajudado a perceber o quanto é importante o abraço, o quanto é importante uma mão estendida, o quanto é importante um sorriso, o quanto é importante ouvir, olha, meu irmão, minha irmã, conta comigo, eu estou aqui com você. E é também participarmos juntos da mesa do Senhor. Essa comunhão tem a ver com participarmos juntos da mesa do Senhor. O sacrifício, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por todos nós. Participarmos da ceia não pode ser apenas um rito. Não pode ser apenas parte da liturgia de um culto. Nós precisamos ter essa plena convicção do privilégio que é participarmos da mesa do Senhor. E devemos fazer isso com alegria. Estarmos juntos nessa celebração, que é uma celebração de vida e uma celebração de esperança. Não por obrigação, mas por uma convicção persistente. Participar dessa refeição é sim um privilégio daqueles que foram alcançados pelo amor sacrificial de Jesus Cristo. Esse amor que foi revelado na cruz do Calvário.
E por causa dele, por causa de Jesus Cristo, eu e você, nos tornamos filhos e filhas de Deus, consequentemente, herdeiros e herdeiras das suas promessas. Mas uma igreja onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo é presente, ela persevera também nas orações. Uma igreja relevante é uma igreja que ora. Nós precisamos orar individualmente e coletivamente, como corpo. Oração é reconhecermos que nós somos miseráveis e que nós somos dependentes da graça de Deus. O versículo 43 diz que haviam muitos sinais e prodígios que eram feitos por intermédio dos apóstolos. E isso só era possível pela ação divina em suas vidas. Mas era preciso que houvesse da parte desses apóstolos uma identificação da voz e da vontade de Deus. E esse discernimento só era possível porque havia uma intimidade, porque os apóstolos oravam, porque os apóstolos se colocavam diante do Senhor para ouvir qual era a sua vontade, para colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas questões, e silenciavam-se para ouvir a voz de Deus. Eles tinham intimidade, por isso eles reconheciam a voz do Senhor. E a oração também proporciona a mim e a você essa condição de reconhecermos a voz do Senhor através da intimidade, do relacionamento que é desenvolvido por meio dela. E ao reconhecermos então a vontade de Deus, nós poderemos então obedecê-la. Nós poderemos confiar que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ainda que a vontade de Deus seja diferente da minha vontade e da sua vontade. Como está a sua vida de oração? O que é que você tem colocado diante do Senhor? Como é que você tem orado? A nossa oração precisa estar comprometida em honrar o Senhor, em exaltar o Senhor, em glorificar o seu nome. O versículo 46 diz também que eles perseveraram unânimes no templo. Uma igreja relevante, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela participa dos cultos. Ela faz questão de estar nos trabalhos da igreja. Ela faz questão de ter uma participação ativa nos ministérios da igreja. Uma igreja relevante, como diz o versículo 47, ela louva a Deus, ela reconhece os feitos de Deus, reconhece a sua bondade, reconhece a sua fidelidade, ela desenvolve um coração grato, ela oferece um louvor que vem de um coração limpo e de mãos puras. E aí vem as consequências. No versículo 47 diz que aquela comunidade de Atos 2 contava com a simpatia de todo o povo, ou seja, tinha uma boa reputação. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive aquilo que prega. Torna-se testemunhas vivas e confiáveis da palavra de Deus. Uma igreja relevante cheia do Espírito Santo tem credibilidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo não mente. Uma igreja cheia do Espírito Santo não manipula. Uma igreja cheia do Espírito Santo não constrange, não ameaça, não força. Uma igreja cheia do Espírito Santo estimula a pensar, ou estimula o pensar, estimula a reflexão. Uma igreja cheia do Espírito Santo segue e vive a palavra que diz que não é por força nem por constrangimento, mas é pelo meu Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo não exclui, não julga. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama, acolhe e cuida. E como consequência, Deus vai abençoando. Deus vai acrescentando continuamente, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos. Jesus Cristo Jesus Cristo deve ser o nosso referencial. É a Ele que seguimos, é a Ele que nos submetemos e somente a Ele adoramos. Somos dele, vivemos por Ele e pela fé um dia estaremos junto a Ele. Igreja relevante e guiada pelo Espírito Santo.
igreja relevante e guiada pelo Espírito Santo não constrói para si bezerros de ouro. Estamos completando 133 anos de vida e missão nesta cidade. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Desafios sempre existiram e continuarão a existir. Mas como cristãos, nós precisamos demonstrar no cotidiano, no nosso dia a dia, nas ações mais simples das nossas vidas, essa plena convicção, essa convicção persistente de que nossos valores estão firmados na palavra de Deus. Precisamos deixar de lado doutrinas e ideologias humanas. Nós precisamos demonstrar com as nossas ações que fomos sim transformados e que a nossa vida é o resultado da nossa fé na palavra de Deus. E foi pela ação do Espírito Santo que nós fomos convencidos disso. E fomos então transformados. A igreja primitiva, como também é chamada a igreja de Atos, não era uma igreja perfeita. Às vezes nós temos a tendência de olhar para os textos bíblicos, olhar para os personagens bíblicos e achar que eles eram perfeitos. Não eram, não. Eram seres humanos como eu e como você. Apenas muitos deles ali decidiram serem transformados, acreditar que valia a pena viver e morrer por Jesus Cristo, pelos seus ensinos, pelo Evangelho de Cristo. Mas eram seres humanos, como nós somos. Então ela não era uma igreja perfeita. E nós vemos isso no capítulo 5, temos lá um exemplo de Ananias e Safira. Se você não conhece a história, leia lá, capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. No capítulo seguinte, no capítulo 6, quando trata da instituição dos diáconos, mostra que isso foi necessário porque estava havendo muita murmuração dentro da igreja. Então não era uma igreja perfeita e nós também não somos perfeitos. Nós só experimentaremos essa perfeição quando estivermos lá junto a Deus na eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar exatamente de gente que sabe que não é perfeita. E que não tem problema nenhum em assumir as suas limitações, em assumir os seus pecados, os seus erros, os seus equívocos, confessá-los diante do Senhor, clamar pela graça, pela misericórdia de Deus e pedir que essa intervenção do Espírito Santo venha, nos convença do pecado, do juízo, da justiça e nos ajude a termos as nossas mentes e as nossas ações transformadas. Buscamos dia a dia essa transformação. Somos respeitosos. Respeitosos com a palavra de Deus, respeitosos uns com os outros. Entendemos o significado e a importância dessa palavra. Por isso refletimos sobre ela. Não a aceitamos simplesmente como ela vem. Estudamos, buscamos, queremos saber mais, temos sede da palavra de Deus. Então, igreja é lugar de gente que sabe que não é perfeita, mas não se conforma com essa condição e busca no seu dia a dia a santidade que é bíblica. Sermos transformados de glória em glória, dia a dia, até alcançarmos a plenitude. Reconhecemos que precisamos ser transformados. Uma igreja cheia do Espírito Santo reconhece que precisa de cura. Reconhece que precisa ser transformada. Reconhece que precisa de perdão. Reconhece que precisa de ensino. Reconhece que precisa de aprendizado. Reconhece que precisa ser transformada. E permite ser transformada.
Feche os seus olhos. Coloque na presença do Senhor. Diante de tudo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, reconheça aonde você precisa dessa ação direta do Espírito Santo de Deus. Se é na sua vida de comunhão, se é na sua vida de oração, se é na sua vida de vivência da doutrina de Deus, se é na sua vida de repartir o pão, aonde você precisa dessa ação direta do Espírito Santo, te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Ele está aqui e Ele oferece a cada um de nós a oportunidade de, nessa noite, sermos transformados, sermos transformadas e sermos cheios desse Espírito, que é santo e que foi prometido a cada um de nós. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor, a Tua igreja. Confessamos mais uma vez os nossos pecados, confessamos mais uma vez que temos deixado de fazer aquilo que Te agrada. Confessamos mais uma vez que temos pecado por palavras, por atos e por omissões, e Te pedimos perdão, Senhor. Que Teu Espírito Santo nessa noite venha até nós. E como lhe é normal, Senhor, como sempre o Senhor faz, com amor, com acolhimento, ensina-nos a ser quem o Senhor nos chamou para ser. Que nessa noite haja arrependimento, haja cura, haja transformação de mentes e de vidas, para a honra, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Amém.